temos algumas coisas fora das séries, mas que são muito importantes também para a nossa caminhada. E hoje eu quero falar sobre uma igreja de relacionamento. Uma igreja de relacionamento. É muito importante a gente entender esse fundamento para a igreja. Porque se nós não precisássemos de relacionamento, Deus nos faríamos seres totalmente isolados, totalmente antissociais. Deus não falaria através dos apóstolos, através de Jesus, sobre um corpo, e que cada um faz parte, um membro deste corpo. Então, o Senhor, Ele cria o ser humano para socializar e para se relacionar. E eu quero falar sobre a igreja de relacionamento, pensando em algumas coisas, algumas pesquisas que foram feitas no mundo. Algumas são recentes, outras são um pouco mais antigas, mas todas elas apontam para uma crise de relacionamento, tanto na sociedade no geral, quanto na igreja. Mas também aponta para uma oportunidade, porque no mandarim, né? No mandarim, crise também significa oportunidade. Então, em meio a uma pandemia que foi terrível, também houve uma oportunidade. Nós, só relatando para os irmãos, recentemente, fechamos uma parceria ministerial também. Então nós temos uma parceria missionária com a família Amaral, do Tiago, e também com a família Santos, Cláudio Honor dos Santos, e a Gabi e o Miguel, que estão lá em Portugal. Mas também nós fechamos uma parceria com a Christian Vision Outreach, CV Outreach. Outreach é evangelização. Christian Vision é uma organização, uma agência missionária em nível mundial, que trabalha para ganhar vidas, alcançar corações por meios digitais. Talvez você nunca pensou que houvesse algo assim. Mas durante a pandemia, em meio à maior crise da igreja, no sentido de aquilo que nós sabíamos fazer, nós fazíamos no presencial, então teve que fechar. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não foi tão severo quanto em outros estados como São Paulo, Paraná. Eu lembro que a IPI de Cascavel, nós ficamos meses e meses fechados. Meses e meses fechados. O Márcio conta de São Paulo também, que foi algo muito rigoroso, onde ficamos muito isolados e nós não tínhamos o que fazer. E a gente fala, e agora? A igreja vai acabar. Mas a igreja é de Jesus, e Ele fornece, em meio à crise, o recurso, o caminho, a oportunidade para fazer aquilo que nós não fazíamos antes. A oportunidade de alcançar da maneira com que nós não alcançávamos antes. E a Christian Vision, ela existe já há algum tempo, muito antes da pandemia, em outros países, aqui no Brasil. E eles têm um sistema, um sistema muito bem elaborado, onde fazem parcerias com igrejas locais. Eles lançam vídeos onde pessoas com crise de depressão estão na madrugada e de repente falam assim: como me matar? Como tentar suicídio? Digita lá, de repente vem um vídeo patrocinado para aquela pessoa que quer se matar. De repente ela clica naquele negócio, assiste o vídeo, e ali depois do vídeo ela tem um lugar para colocar nome, telefone e a mensagem: socorro, eu estou precisando de socorro. Clica. E durante a pandemia, ou após a pandemia, lá em Cascavel, eu recebi vários contatos de pessoas que queriam tirar a sua própria vida. E eu tive essa oportunidade de atendê-los, de sentar com eles, alguns sim, alguns não, alguns só online. E recentemente, então, fechamos essa parceria com a Christian Vision aqui para a primeira IPI de Campo Grande. Então todo contato, toda pessoa que entra
na internet falando assim, ansiedade, estou com ansiedade, e encontra um vídeo, ele clica nesse vídeo, assiste esse vídeo, põe a mensagem, né, e aí o sistema, ele vai ler a localização, não só pelo código, pelo DDD 67, mas também pela proximidade, ele consegue achar a proximidade do IP onde a pessoa assistiu. A igreja parceira mais próxima recebe esse contato. Eu não sei quantas igrejas, ou se há alguma igreja parceira da Christian Vision aqui em Campo Grande, mas só sei que após eu fechar essa parceria, houve um tempo de uns trâmites de documentos, eu refiz um treinamento para isso, e quando liberou essa parceria, começou a chover de e-mails e contatos dizendo: eu preciso de ajuda. Então existe uma oportunidade em meio à crise. Ainda as pessoas lá fora acreditam na igreja. Ainda as pessoas lá fora, em meio a uma crise do evangelho no Brasil, em meio a crises de escândalos no evangelho brasileiro, em meio ao modismo evangélico, em meio a pessoas que se dizem evangélicas, mas não há um testemunho, ainda assim, existe uma oportunidade. A oportunidade de nós nos relacionarmos com pessoas. Veja bem, eu trouxe alguns dados, algumas pesquisas. Eu não me aprofundei tanto, porque eu quero fazer de uma maneira abrangente. Mas existe uma pesquisa que falava sobre confiança. Em qual instituição, organização você mais confia? Em primeiro lugar, 53,5% das pessoas confiam na igreja. Não estou falando de evangélico, mas na sociedade no geral. Em segundo, com 15,5% as pessoas confiam nas Forças Armadas. Terceiro, 10,1% justiça. Quarto, polícia. Quinto, imprensa. Sexto, governo. E essa lista ela vai indo um pouquinho mais, falando sobre políticos e outras coisas. Mas o que mais me chama a atenção é que ainda assim, em primeiro lugar, as pessoas confiam na igreja. As pessoas ainda confiam na igreja. Por mais que elas vejam as coisas esquisitas, por mais que elas vejam as coisas erradas, ainda assim existe uma oportunidade para a igreja se relacionar. Porém, em contrapartida, enquanto pessoas estão vindo para a igreja, pessoas de dentro da igreja estão saindo. Então existe uma outra estatística, eu creio que de 2019 mais ou menos, fala sobre os desigrejados. O que são os desigrejados? Pessoas que não acreditam mais na igreja como instituição. Pessoas que saem da igreja, que já foram líderes, até foram pastores, trabalharam para a igreja, foram voluntários na igreja, suaram a camisa, adoraram a Jesus, mas chega um momento e fala assim: eu não quero mais saber de igreja. Feridas, desgastadas, cansadas. E essa palavra desigrejado, né, é uma expressão feia, esquisita. E eu não quero criticar quem sai da igreja, mas eu quero alertar quem fica na igreja. Por que essas pessoas aos montes têm saído da igreja? A estatística diz que alguns anos atrás já eram 10 milhões de pessoas no Brasil. 10 milhões de pessoas que já entraram na igreja, já fizeram parte, já se tornaram membro, já frequentaram, mas chega um momento e fala assim: eu não quero mais saber de igreja. Eu não digo que essas pessoas, todas elas, abandonaram a sua fé em Jesus, mas abandonaram a sua confiança na igreja. Existe um ponto, existe algo que a gente precisa ver com esses números e falar onde nós estamos falhando. Qual é o ponto fraco da igreja hoje, que consegue receber, atrair, que consegue ainda ter a confiança da sociedade, mas
depois de um tempo, você vê pessoas falando assim: não aguento mais essa igreja. Sim, pessoas que daí foram para outra igreja, tentaram um novo recomeço nessa igreja. Algumas ficam, outras falam, mesma coisa. Estou cansado, vou para outra igreja. E a igreja, quem fica, fala assim: ó, ah lá, ó, o desviado. Ah lá, ó, o rebelde. Não é, amados. Existe uma falha dentro de nós. Existe uma falha na comunidade que faz com que pessoas desistam. Faz com que pessoas que acreditavam na igreja como instituição passam a desacreditar. Elas não se tornam ateus. Eles não se tornam rebeldes ao evangelho. Mas elas falam assim: não aguento mais esse papo de igreja. Eu já sentei com muita gente assim, com muita gente mesmo, aqui em Campo Grande. Não estou falando de ninguém aqui, estou falando de pessoas que eu já conversei e falo assim: ó, eu já fui de igreja, já fui ferido por igreja, não quero mais saber. Então é importante a gente começar pensando o que não é igreja. O que não é igreja? Vamos construir junto, amados, para a gente chegar num ponto e falar assim: puxa, é aí que a gente precisa melhorar. É aí que eu preciso me dedicar. É aí que o pastor precisa se atentar. É aí que o conselho precisa se esmerar no trabalho. É aí que os nossos voluntários precisam trabalhar, né, para fortalecer esse ponto. O que não é igreja? Igreja não é um clube. Não é um clube onde cada um paga a sua mensalidade e vive sua vida individual. Eu estou aqui, frequento esse clube, mas não tenho nada a ver com vocês. Igreja não é clube. Igreja também não é um abrigo para os salvos, um refúgio, um gueto para aqueles que vão um dia morar no céu. Não, não é isso não. Igreja não é isso. Igreja não é um lugar assim: ah, você foi salvo, então fica aqui escondido aqui para o diabo não te pegar. Fica aqui escondido aqui para você ser abençoado, e viver uma obesidade de bênçãos e ir para o céu depois. Não. Igreja não é esse refúgio, esse abrigo, onde cada um vem aqui só para buscar os seus próprios interesses, como alguém que já foi salvo por Cristo. Não é isso. Igreja também não é uma prestadora de serviços, onde eu só procuro para atender as minhas necessidades. Quando uma igreja se posiciona como uma prestadora de serviços, é claro que lota, porque é gratuito, em partes. É porque a pessoa vai ser beneficiada. Eu preciso ir nessa igreja porque lá eu vou receber a minha vitória e vou vazar depois dela. É uma prestadora de serviços. Não, igreja não é isso. A igreja também não é um supermercado, onde eu vou, procuro aquilo que eu gosto. Se eu não gosto desse supermercado, eu vou procurar o produto em outro lugar, até eu achar a marca, o preço e o sabor daquilo que eu quero. Não é um supermercado gospel. E por último, a igreja não é uma casa de shows, onde você vai para um evento, para um espetáculo, e você olha assim e fala assim: ixi, hoje estava feio o negócio, hein? Hoje teve gente que subiu o tom antes, né, da música subiu o tom. Hoje estava muito assim, hoje estava muito alto, hoje estava muito baixo o som. Eu estava lá e assisti, fui vazar, fui embora. Não, igreja não é uma casa de shows, um anfiteatro, não é algo que você vem, assiste e vai embora. Apesar de que isso acontece, mas nós precisamos entender, primeiramente, que igreja não é isso. Que igreja não é isso. A igreja é relacionamento. Se podemos resumir em poucas palavras o que é a igreja, é relacionamento com Deus e com os outros. Vamos ler um texto, Atos capítulo 5, versículo 42, diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vamos ler todos juntos? Todos os dias, no templo
e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Próximo versículo, Atos 2:46, vamos ler juntos? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Esses são os dois textos iniciais. Vamos ler outros textos, mas são textos que apontam duas características para a igreja. Duas características. Elas se reuniam aonde? No templo e nas casas. Elas estavam no pátio do templo, mas também estavam nas casas. Eu fico pensando, se a gente escolhesse só uma modalidade, vamos nos reunir apenas no templo? Então a gente só está fazendo 50% daquilo que de fato foi a igreja primitiva. Ah não, vamos fazer a igreja só nas casas, sem templo. Nós somos o templo do Espírito, ok. Mas nós vamos estar fazendo 50% daquilo que de fato foi a essência da igreja primitiva. Vamos falar um pouquinho do templo. Eu penso que os apóstolos reuniam as pessoas no templo, por quê? Porque era sagrado? Não. Porque era lá que se manifestava o Espírito Santo? Não. Sabe por que eles se reuniam no templo? Por um costume religioso? Também não. Porque lá cabia gente. Porque lá cabia 1.000, 2.000, 3.000. Quando nós começamos a ver detalhes em Atos dos Apóstolos, a gente vê que o uso do templo era justamente para uma grande aglomeração de pessoas, para que os apóstolos pudessem falar com muita gente ao mesmo tempo. Então o propósito era que naquele dia marcado eles pudessem comunicar com todos, pudessem pregar a todos. Porque se os 12 apóstolos, ou se multiplicar por 100, 120 apóstolos, não dariam conta de pregar para todo mundo a mesma coisa. É como eu, indo para a casa de cada um, para pregar a mesma mensagem. Eu vou passar o ano inteiro fazendo isso, vou me desgastar muito mais, e o resultado não vai ser tão bom. Então, existia uma praticidade em usar uma estrutura grande, porque eles precisavam comunicar às pessoas. Outra coisa que era provável, porque Pedro ele prega, a segunda pregação dele em Atos, se reuniu também milhares de pessoas, e foi no pórtico do templo, e ali Pedro falou com esse monte de gente. Agora não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha alto-falante, não tinha nada que pudesse amplificar o volume da sua voz. Então a gente provavelmente entende que esses lugares eram próprios para uma projeção acústica. Você pode pensar que não, mas existem lugares, por exemplo, lá em Londrina existe uma praça que tem uma concha acústica. É um negócio assim, uma concha acústica. E o que muitas pessoas faziam lá para fazer um show? Eles traziam as suas caixas de som, mas eles viravam as caixas de som não para o público, mas para a concha, porque a concha iria fazer uma projeção maior do som. Existe, vamos dizer assim, um resultado acústico, físico, vamos dizer assim, do som, quando se tem um ambiente próprio para isso. E a gente pode entender que naquele lugar, nesse templo ou nesse lugar, dava para se ouvir, dava para se receber 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, dava para falar com essas 1.000, 2.000 e 3.000 pessoas.
Então era um lugar onde o pessoal, os apóstolos, eles conseguiam falar e instruir as pessoas de uma só vez. Agora, por que eles se reuniam nas casas? Porque a reunião coletiva também não era eficaz. Você falar diretamente para 100, 1000, 10.000 pessoas, pregar, você pode pregar uma palavra poderosa, eu posso chegar e pregar 10 horas de mensagem para você, não é suficiente para que você seja trabalhado, para que você viva como igreja integral. As reuniões nas casas eram bem diferentes. Esses pequenos grupos eram grupos de proximidade. Imagina você agora com 5 pessoas. Você com 5 pessoas, em uma noite você consegue conversar muita coisa junto. Em uma noite você consegue conhecer bem cada um, gravar o nome de cada um, olhar nos olhos de cada um, ouvir a voz de cada um. Ou seja, quando se reúne nas casas, pressupõe que não eram 1000 pessoas dentro de uma casa, e sim, eram 10, 5, 20, 2 pessoas, e isso era considerado igreja também. Era uma forma de gerar igreja também. Quando Pedro pregava para 3.000 pessoas, era gerado igreja. Quando Pedro pregava para uma pessoa, 2 pessoas, a família do centurião de Cornélio, era gerado uma igreja. Essas 2 categorias, essas 2 plataformas de geração de relacionamento, de geração de igreja, era essencial para a vida da igreja primitiva. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Aqui está falando sobre algo que troca. Eu troco conselhos, eu falo com o Joe fala comigo. Eu pergunto para ele me responde. Ele pergunta para mim, eu respondo. Existe um aconselhamento mútuo. Existe uma edificação mútua quando nós trabalhamos numa casa. Quando nós trabalhamos pequenas reuniões. Então, templo e casa. Diga comigo, templo e casa. Amém? No templo é lançada a visão. Na casa é praticada a visão. No templo é lançada a palavra. Nas casas é praticada a palavra. O templo podemos pensar como se fosse uma estrutura óssea para o organismo que são as casas. Os órgãos do corpo são as casas, mas existe uma estrutura que segura esses órgãos. Se você não tivesse ossos, você seria uma bola de coisa ali, uma gelatina, uma geleia, né? Um organismo gelatinoso ali, molenga. A estrutura te ajuda. A estrutura é importante, o templo é importante. Mas também, se a gente pensar no templo sem casa, a gente pensa em uma estrutura óssea sem nada. É um esqueleto. Queridos, parece um pouco duro isso, mas quando você e eu trabalhamos uma igreja templo, a gente só está trabalhando estrutura óssea. E chega um momento onde essa estrutura, a estrutura óssea, não gera mais nada a não ser um vale de ossos secos. Muitas vezes nós estamos reunidos aqui, nós louvamos, nós engrandecemos, não tem nada de errado, é maravilhoso aqui, mas acaba secando as vidas. É necessário que a gente entenda, queridos, para que a gente seja uma resposta para o mundo, para que pessoas, ao chegarem aqui nesse lugar, e eu vou falar de você que está aqui hoje,
Você um dia não chegue para mim falando assim: eu não aguento mais igreja. Eu não aguento mais você, pastor. Não aguento mais aquela irmã, aquele irmão. Estou cansado. Chega para mim. Parece que a minha vida não anda. Falando de Christian Vision, eu recebi uma mensagem essa semana. E eu entrei em contato com essa pessoa. E eu falei: eu posso te ligar? E essa pessoa falou: pode. E ela conversando, ela é cristã. Ela frequenta uma igreja, mas ela fala assim: nada muda na minha vida. Estou ao ponto de desistir de tudo. Sou crente, mas nada muda na minha vida. Eu olho para ela, ou para essa pessoa, para muitas pessoas, e olho para mim mesmo. Se a gente trabalhar só em estrutura óssea, a gente vai virar um vale de ossos secos. Se a gente trabalhar apenas o estrutural, a doutrina estrutural, a lei estrutural, e não transformar isso em vida no dia a dia, a gente vira um monte de ossos de domingo à noite. Quero falar um pouquinho sobre dificuldade de relacionamento. Entendendo agora que a igreja formada por Jesus, a primeira igreja, a igreja modelo, ela trabalhava estrutura óssea e organismo, trabalhava templo, multidão e pequenos grupos nas casas. Quero falar um pouquinho sobre a dificuldade, que também é uma oportunidade. Existe uma pesquisa que trabalhou a questão da vida pós-moderna, o estilo de vida das pessoas. E talvez essa pesquisa ela está sendo bem otimista, porque foi feita antes da pandemia. Porque depois da pandemia a coisa se agravou muito mais. Há de concordar que antes a gente abraçava mais. Antes da pandemia. Há de concordar que antes nós éramos mais unidos, mais calorosos. Estou falando assim no geral, tá? No geral, como pessoas, como sociedade. E aqui, essa pesquisa, ela faz uma avaliação do estilo de vida da modernidade. E 47% dos entrevistados dessa pesquisa, ela fala que a vida moderna impede o estabelecimento de novas amizades. É fato, querido, que a internet aproxima quem está longe e distancia quem está perto. É fato, queridos, pensar que a nossa correria, a nossa praticidade, o nosso ritmo de vida, a nossa vida multitarefas, é como se tivesse várias janelinhas abertas na cabeça. A gente acaba deixando relacionamentos de lado. Casamentos se esfriando, relacionamento pai e filho, filho e pai se esfriando. Falamos semana passada sobre essa questão. Mas também dentro da igreja, a vida pós-moderna, ela te faz ter tanta coisa que a última coisa que você quer é relacionar-se com pessoas. É gastar tempo pensando que isso é uma perda de tempo. E na casa do irmão lá, vai reclamar, vai falar, não sei o que e tal. Eu ir lá, já fui uma vez nesse ano, né? A gente perdeu o prazer de viver juntos, de trocar ideias, de trocar sentimentos. A gente perdeu como sociedade. Então 47% desses entrevistados estão falando assim: olha, nessa vida pós-moderna não dá para ter muita amizade. No máximo, própria esposa, filho, e olha lá. Mas há uma crise dessa identidade. E dentro da igreja, segundo um outro estudo do Instituto Barna, de cada 5 pessoas abordadas, 3 dizem que têm encontrado mais unidade fora da igreja do que dentro da igreja. Que tem encontrado mais amizade, facilidade de fazer amigos fora da igreja do que dentro da igreja. Opa, peraí, então
Nós temos uma porta de entrada. Eu estou falando não só da primeira IPI de Campo Grande, mas as igrejas na cidade, as igrejas no Brasil. Nós temos uma boa porta de entrada. A porta de entrada é atrativa. As pessoas confiam nessa igreja. Elas falam, eu vou entrar aqui, eu sei que eu vou ser abençoado, que eu vou ser acolhido. E chega lá, encontra uma dificuldade. Porque nós como igreja, muitas vezes estamos interessados no nosso individual, na minha vida com Cristo, na minha bênção, no meu problema que vai ser resolvido com a minha oração. O pastor vai orar por mim e vai resolver o meu problema e eu vou embora daqui, porque eu não quero saber de relacionamento, tenho outras coisas para fazer. Ou seja, uma porcentagem grande, de cada 5 pessoas, 3 encontram mais facilidade de amizades fora da igreja. Cara, está alguma coisa errada aqui. Aqui deveria ser o lugar mais fácil de se relacionar. Aqui deveria ser o lugar onde as pessoas falam assim, mano do céu, essa aqui é minha família, eu amo estar aqui porque eu tenho amigos, tem pessoas que cuidam de mim, e eu posso cuidar de pessoas, eu posso, na reciprocidade, ajudar quem me ajudou, ajudar aqueles que estão necessitados, porque eu também fui ajudado, mas a pesquisa diz que não é bem assim. As pessoas estão indo para a igreja para receber algo e ir embora, não para gerar relacionamento. As pessoas estão indo para o templo, para um ajuntamento coletivo, onde recebe uma palavra e depois vaza. E é por isso que a igreja primitiva estabeleceu templo e casa, esqueleto e órgãos, os dois funcionando juntos. Agora, levantando toda essa problemática, essa dificuldade, eu quero trabalhar um conceito do reino de Deus, que é koinonia. Koinonia é uma palavra do grego, que significa comunhão. Mas algumas palavras a mais, como compartilhar, ter coisas em comum, tornar a sua vida pública a essas pessoas. Então, koinonia significa comunhão, e a gente já ouviu muito essa palavra comunhão durante a nossa vida cristã. Comunhão. E a gente pensa, comunhão vai ser aquele momento onde a gente vai ter comida e a gente vai comer e vai fazer aquela reunião ministerial que vai ter comunhão e vaza. Não. Comunhão vai muito além de uma reunião de ministério. Comunhão vai muito além do que um lanche depois do culto, ali onde a gente faz alguma coisa e você fica, come, paga e vai embora. Comunhão vai muito além daquela reunião de ministério onde fala assim, quem vai levar bolo, quem vai levar coca, quem vai levar um pão, e a gente junta, faz aquela reunião, come, fica satisfeito e vai embora. Não, comunhão, ele tem a ver com compartilhar vida. Tem a ver com fazer com que a sua vida tenha algo em comum com a vida do próximo. Tá bom, você é diferente, eu sou diferente. Às vezes somos opostos em questões como política, como time de futebol, como gosto. Uns amam peixe, outros odeiam. Uns amam sushi, outros odeiam sushi. Mas existe algo em comum que faz com que a gente tenha a koinonia, que é o próprio Cristo em nós. O próprio Cristo em nós gera essa comunhão. Eu vou ler mais alguns versículos de Atos capítulo 2, versículo 44, diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 4, 32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam,
e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Olha só, a comunhão da igreja de Atos era tal que todos entregavam as suas próprias posses para falar: é tudo nosso, é nós, vamos dividir aí, estamos juntos, vamos juntar aqui, você que tem menos vai ter, você que tem mais vai ter o suficiente, e nós todos vamos ter algo, por causa de algo em comum que nós temos, que é o próprio Cristo em nós, nós teremos tudo em comum. A comunhão, então, ela não se resume a falar assim: eu creio em Jesus, você crê em Jesus e está tudo certo. Nós não vamos discutir. Eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, foi morto, no terceiro dia ressuscitou, e você também crê e está tudo certo. Não, é a partir do senso, né, daquilo que nós cremos juntos, daquilo que nos une em Cristo. E é por causa disso que você está aqui, é por causa disso que eu estou aqui, por causa de Jesus. Isso nos impulsiona a ter tudo em comum. Então, o algo em comum que nós temos precisa gerar tudo em comum em nós. É difícil, porque nós somos uma igreja de templo. É difícil, porque a gente se encontra uma vez por semana, durante 2 horas, e a gente vai embora. Claro que é difícil, porque está todo mundo olhando, está todo mundo olhando para o pastor ou para a nuca do irmão que está na tua frente. Claro que é difícil, porque nós não temos tempo de mesa juntos. Se somos uma igreja apenas de templo, nós estamos construindo uma estrutura óssea maravilhosa, cada um olhando na nuca do outro. As pessoas que só frequentam o templo, as pessoas que resumem a sua caminhada como igreja no templo, só conhecem a nuca do outro, não conhecem o olhar de frente. E é por isso que nós estamos tendo dificuldades. As pessoas chegam aqui achando que é uma família, mas quando encontram só a nuca do outro. Sento, assisto o culto e vou embora. Amados, eu não estou lavando roupa suja hoje aqui. Eu estou levantando uma problemática da igreja brasileira, tá? Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu louvo a Deus porque existe muito amor envolvido aqui, existe muita comunhão, mas eu creio que é só o primeiro passo do koinonia que nós temos que viver. Eu louvo a Deus, amados, que eu vejo assim, pessoas se reunindo, pessoas juntando, pessoas tendo o além culto, o além domingo à noite. Muito bom isso, muito gostoso isso, mas é só o primeiro passo para uma koinonia integral na nossa vida. A igreja primitiva, ela tinha diversas características. Eles eram cheios do Espírito Santo, eles jejuavam, oravam, se moviam, fluíam nos dons espirituais. Pessoas eram curadas, haviam milagres para todo quanto é lado, sinais, prodígios, ensino dos apóstolos. Mas uma característica que se destacava mesmo nessa igreja era de relacionamentos saudáveis. Eram pessoas que estavam dispostas a se relacionarem umas com as outras. Por isso eu quero trazer uma visão acerca de relacionamento. Muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso relacionamento com Deus, certo? Eu vou para a igreja para ter relacionamento com Deus. Eu vou para a igreja para aprender a ter relacionamento com Deus. Eu preciso ter o meu relacionamento com Deus. 99% das nossas ministrações tem a ver com relacionamento com Deus.
Mas eu entendi uma coisa. Eu entendi uma coisa nesse fim de semana. Eu estava orando e falando: Deus, o que é necessário? Qual é a palavra que o Senhor tem para nós? E eu entendi uma coisa, amados, que nós precisamos ter relacionamento uns com os outros. Aqui é 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Até aí está ok. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Opa, já começa a apontar que se você está buscando a Deus, a consequência é ter comunhão, que é o koinonia uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 6 e 7. Agora 1 João 2, 9 a 11. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Opa, agora João pegou pesado. Agora João pegou pesado. Ele falou: opa, você está falando que ama Jesus, que ama a Deus, mas está falando mal daquele irmão? Você está nas trevas. Porque se a consequência de quem realmente tem comunhão com Deus é ter comunhão com os irmãos, e tem alguém falando mal do outro, então é treva. Versículo 10: quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Opa, outra coisa aqui. Então amar o irmão é permanecer na luz. Se então eu tenho comunhão com pessoas, isso me garante que eu estou vivendo um cristianismo de verdade. Se eu estou aqui orando, oro a Deus e tenho visões, oro em línguas e tal, mas não tenho comunhão com ninguém, é falso. O que respalda o nosso verdadeiro cristianismo, então é: você que está do meu lado, vou ter que te amar, vou ter que ter comunhão contigo. Eu não gosto de você, mas eu vou ter que fazer isso. Eu vou precisar ser tratado, e você também. Nós vamos ter que ter comunhão, porque é isso que respalda, é isso que torna verdadeiro a minha comunhão com Deus. Versículo 11: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em suma, amados, não existe diferença entre a comunhão que o crente tem com o Senhor e tem com o irmão. João é enfático em dizer: se você ama Deus, ama seu irmão. Se você ama seu irmão, é porque você ama Deus. Não existe uma separação, não conseguimos isolar essas coisas. Koinonia, então, é resultado ou é uma validação da tua vida com Deus. Então, voltando à questão do templo e da casa, amados, quando nós temos uma igreja só de templo, nós limitamos a validação do nosso testemunho. Nós limitamos a validação da nossa vida com Deus. Porque a gente chega aqui, muitas vezes, senta, ouve, dá um abracinho ali, um abraço aqui, e a gente vaza. Cada um para a sua vida. Uma vida só de templo, limitar a primeira IPI de Campo Grande apenas no templo, é limitar a nossa validação de fé. Não podemos fazer isso. E por isso, quero trazer umas questões aqui. A igreja era um lugar que recebe pessoas. A pessoa que decide vir para uma igreja, via de regra, ela é acolhida pela igreja. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não existe esse acolhimento. Eu já ouvi pessoas que estão aqui, ou que estiveram aqui, que foram acolhidas aqui, mas que passaram por outras igrejas que nem foram notadas ao entrar.
assistiram o culto, entraram, assistiram o culto e foram embora, não receberam nenhuma piscadinha, nenhum opa, beleza? Eu tenho certeza que a gente já falhou fazendo isso daqui. E deixamos de acolher pessoas por causa disso. Mas também louvo a Deus porque a gente não fica nessa, né? A gente quer melhorar. A gente vê um visitante, a gente não quer deixar escapar. A gente dá um presentinho, a gente dá um abraço, a gente vai lá, vem 20 em cima e toma um café, e faz isso, e dá aquilo lá, e, enfim. A gente precisa olhar para todo aquele que vem, porque eles vêm com uma expectativa. A expectativa de serem recebidos. 75% das pessoas que estão na igreja hoje foram trazidas por um amigo, tiveram uma ponte de relacionamento. E agora vem o nosso desafio de koinonia para a gente encerrar. Existe uma necessidade de nós rompermos com a solidão e o isolamento de vida moderna. Isso a começar em mim. Isso a começar em você. É muito cômodo que você passe a semana inteira sem ter comunhão com ninguém. É muito confortável que você entre no seu quartinho, ou trabalhe e volte para casa, ou faça suas coisas que tem que fazer na igreja, volta para casa, e não precise abrir o seu coração, não precise mostrar a bagunça talvez da sua vida, não precisa mostrar os defeitos de você sem maquiagem, não precisa mostrar a sua casa que está em desordem. É muito mais fácil a gente chegar aqui, fazer a nossa programação e ir embora para casa. Não quero fazer-me conhecido. É necessário que a gente rompa com isso como igreja. Existe uma necessidade também de tratamento pessoal. Nós precisamos ser tratados. E o tratamento, amados, é um com o outro, aconselhando um ao outro, sendo suporte. Quando a Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor, não é assim, eu tenho que aguentar esse irmão aí, chato. Não, eu tenho que ser um suporte na vida dele. Eu vou ser um suporte, suportar as suas dificuldades. E existe a necessidade de nós envolvermos com as pessoas. Nós precisamos trabalhar a nossa igreja para que a gente não seja uma igreja esquelética, uma igreja que cada um só conhece a nuca do outro, ou conhece de uma maneira tão superficial. Eu conheço essa pessoa porque a gente trabalha na mesma área ministerial, eu conheço porque a gente faz isso na igreja. Não, amados, isso daí é superficial. Nós precisamos conhecer um ao outro profundamente. Profundamente. Dica: marca a janta, marca o almoço, faz comida. É muito bom comer junto, porque quando a gente come junto, a gente cresce para os lados e cresce um com o outro também, né? É muito bom, muito bom. E eu quero fechar tudo isso, amados, e nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus para que a nossa casa... Eu penso, amados, muito naqueles que estão vindo, os visitantes, aqueles que encontram a gente pelo Insta, ou ouve falar, ou chegam, ou são convidados para vir para cá. Eu penso muito neles, e o resultado tem sido muito bom, porque a expectativa e a porta de entrada da igreja é muito boa. O que me preocupa, amados, é quanto tempo você vai me aguentar. Quanto tempo você vai aguentar a pessoa que está do seu lado? Não cônjuge, não vale o cônjuge. Quanto tempo você vai aguentar olhar para a nuca da pessoa que está na tua frente? Essa é a minha real preocupação hoje. Porque não adianta a gente receber visitantes e visitantes e visitantes, e passa um tempo, aquele que estava bem hoje não está mais bem e quer sair. Ou aquele que não estava sendo acolhido, aquele que não estava sendo tratado, ele vai buscar em outro lugar esse tratamento.
A minha preocupação é por quanto tempo dura a tua felicidade nesse lugar. Se nós criarmos um ambiente onde aqueles que estão aqui se comuniquem, se relacionem e tenham tudo em comum, amados, a gente vai ficar para sempre aqui. A gente vai até Jesus nos levar para outra cidade ou para a eternidade. A gente não vai sair porque, nossa, estava ruim, já não estava aguentando mais. Não aguento mais esse negócio, não aguento mais esse pastor, não aguento mais esse presbítero. Não, puxa, estou indo embora por causa do trabalho, mas cara, minha família, minha casa, onde a gente sente saudade uns dos outros. Eu quero que você tenha esse contentamento. Para isso, nós precisamos nos esforçar. Agora vem a tua parte, amado. Tem coisas que eu não posso fazer por você. Aliás, pouquíssimas coisas eu faço por você. Quase nada. 99,9% do teu resultado é você mesmo que precisa agir. Então vem a tua parte, o que você pode fazer com a tua vida aqui nesse lugar, para que você torne esse lugar um lugar de koinonia, um lugar de comunhão tão intensa, tão prazerosa, onde as nossas feridas, que vão existir feridas aqui, vão ser tratadas aqui mesmo, vão ser curadas um com o outro, não um contra o outro. O que você pode fazer? A única coisa que eu posso fazer é orar por vocês, orar para que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um de vocês. Mas também uma coisa eu posso fazer, uma coisa já fizemos. Agora em agosto, em julho, agosto, nós completamos 1 ano dos grupos DNA nas casas. Nós começamos no começo de 2022 com o protótipo das reuniões aqui na igreja. Havia um grupo de mulheres e um grupo de homens. Foram 6 meses aqui. Depois de 6 meses de gestação, nós fomos para as casas. E as casas que abriram, nós estabelecemos os grupos DNA. Não é fácil, não é tranquilo. Tem que ter perseverança, tem que ter força, tem que ter oração. Mas passamos 1 ano. Se eu não me engano, foi a 63ª lição, né, do roteiro do grupo, 64ª. Então foram 64 reuniões, contando do primeiro aqui na igreja, 64 reuniões, certo? E eu sei que alguns estiveram em todas praticamente. Claro que falta um, falta o outro, né? Por exemplo, a Cida, né? A Cida que está brilhando, está ofuscando aqui, está vendo um brilho aqui, né? Não tem como apagar a luz aí, né? A Cida, ela esteve desde o começo, ela é uma líder de grupo DNA, é feito na casa dela, esse grupo DNA. E então, durante 1 ano, nós estamos nas casas. Eu vou falar para vocês, amados, eu não quero comparar ninguém com ninguém, mas eu quero só trazer resultados, trazer testemunhos. Quem eu sei, quem eu acompanhei, que estiveram nos grupos DNA, cresceram exorbitantemente na comunhão. Cresceram grandemente na comunhão. Eu fico pensando, amados, por exemplo, o seu Jair, ele faz parte do grupo DNA do Lucas. Então tem uma diferencinha de idade aqui. E como que poderia o seu Jair ter comunhão com o Lucas? Apesar de serem apenas 10, 15 metros de distância aqui, mas havia uma distância, e existe essa distância no quesito individualismo, no quesito cultura própria, no quesito idade, certo? Mas o grupo DNA, ele trabalha isso. Então, uma das pessoas mais próximas do Lucas é o seu Jair.
e do seu Jair é o Lucas, porque eles estão sempre juntos. Estou falando só dos dois, né? Não fica com ciúme não, gente. Mas tem outros aí. Mas existe essa vantagem gigantesca quando nós começamos a trabalhar as casas. A gente quebra a nuca do outro. A gente quebra essa distância. Você pode sentar atrás, no mesmo lugar, atrás das pessoas que sentam no mesmo lugar sempre, mas existe uma distância em se tratando de templo, que ela só é quebrada quando a gente se senta na mesa, ou a gente acende uma churrasqueira, ou a gente passa a ter tempo juntos. Então, os grupos DNA, eles fazem total diferença. E se você me perguntar qual era o teu maior desejo, pastor, meu maior desejo é que todos participem dos grupos DNA. Todos participem dos grupos DNA. Vou dar um exemplo maravilhoso. Por exemplo, tá ali o Raul e a Larissa, né? Uma parte da igreja conhece eles. Fazem quantos domingos que eles estão aqui? 3? 4? Pouquinho, um mês. Eles estão um mês aqui na igreja. Encontraram no Instagram, né? Vieram para cá. E eles têm koinonia. Eles têm amizades. Vocês se sentem deslocados aqui? Vocês se sentem isolados aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Está ali o meu ídolo Santos, o Robert. O pessoal tira foto com ele. Mas, como é bom sentar e passar tempo, né? Ouvir testemunhos, ouvir a vivência. A gente já tomou café junto, mas também nos grupos DNA. Ou seja, num culto, no máximo você vai tirar foto, dar um abraço, fala, cara, que legal, que bom você estar aqui, tchau, até a próxima, se precisar me liga, tomara que não, mas se precisar me liga, mais ou menos assim, amados. Não, igreja no templo tem um alinhamento, tem um alimento, tem um impulsionamento, tem um direcionamento, mas não trabalha com koinonia de maneira efetiva. Só entre muita questão de liderança. Então eu quero desafiar essa igreja a fortalecer. Nós estamos 1 ano com esse grupo DNA. É ainda apenas o começo. Talvez você fale assim, cara, 1 ano já, né? 1 ano. Eu e a Grazi já temos praticamente 20 anos de liderança de grupos pequenos. Eu vou falar para vocês, testemunho pessoal. Se eu não tivesse a minha vivência, desde um visitante de um grupo pequeno, de um grupo numa casa, até a liderança de grupo pequeno, grupo numa casa, eu não sei o que seria da minha vida com Deus, da minha vida como igreja. Talvez eu já teria me desgastado, talvez já teria me desanimado. Cara, um pastor é uma pessoa, é um ser que está com todo mundo, mas não tem ninguém junto. É um ser que caminha com muita gente, que vai atrás de muita gente, ou que é procurado por muita gente, mas não tem ninguém junto, se não houver o ambiente de koinonia. Mas eu não estou falando de mim, estou falando de pastor no geral, porque eu tenho comunhão aqui nessa igreja. Eu sou cuidado, a minha família é cuidada nessa igreja. Sábado nós estávamos lá assim, ai que fome, ai Deus manda um anjo. De repente o Ari fala assim, ó, estou levando uma coisa para você comer. Deus trabalha assim, de uma maneira tão linda, que a gente tem prazer de estar junto, amados. Prazer de estar junto, sabe? Então eu quero desafiar vocês a um grupo de DNA. E hoje, antes da gente orar, e já vamos encerrar o culto, eu quero anunciar que também hoje nós terminamos a primeira multiplicação de um grupo DNA. Primeira multiplicação do grupo DNA. O grupo que a Grazi iniciou foi na casa do Mateus, da Maiara, né, até esses tempos atrás. Mateus e Maiara se mudaram. Aí o grupo está agora no Joe e na Malu, né? Mas esse grupo aí não tem mais jeito, não tem como falar, conversar. O pessoal
uma bagunça, né? Então, o negócio é multiplicar, né? Está muito bagunceiro, né? A comunhão é tão boa, né? O prazer de estar junto é tão bom, é tão natural. É tão natural ser igreja, estar junto com a igreja. Então eu gostaria que cada um de nós pudéssemos promover isso. Talvez você está ali pensando, cara, vou no melhor grupo, ou qualquer grupo que é bom. Não é isso, é você promover isso, é você estar junto, é você poder ser um colaborador da cultura de koinonia nesta casa. E agora, então, nós teremos a primeira multiplicação do grupo DNA, e será na casa dos De Los Santos. Na verdade, os De Los Santos estão morando no Miyagi-Do, né, que é a casa do seu Hélio e da Arlete, que estão em viagem, vão estar em viagem nesse ano todo, e cederam a casa, né, aquele jardim do Éden ali, né, sem a serpente. Eles estão lá, os De Los Santos estão lá, então é aqui, Vila Bandeirantes, é isso? Bandeirantes, estão aqui pertinho. Então nós teremos um grupo DNA quinta-feira, né? Na verdade a multiplicação desse grupo. Então permanece um tanto na casa do John Malu. O John Malu já não estava sabendo. Surpresa, né? Surpresa. Mas nós faremos isso para quê? Para que... ele está chorando. Deus está falando. Nós vamos para que a gente possa viabilizar as pessoas mais próximas aqui à igreja, ao centro, né? E também viabilizar essa comunhão maior, porque se juntar 30, 40, 50, não tem mais esse lance, né, de compartilhar, fica difícil, né? Então qual que é a ideia de um grupo pequeno? Nós temos a maior quantidade de menores grupos. Não é ter muita gente num grupo, é ter a maior quantidade de grupos pequenos. Porque num lugar pequeno, onde tem 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, até 10 pessoas, a coisa rola legal. A conversa, o abrir o coração, o conhecer as carências, a dificuldade uns dos outros é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então, você que mora perto na região, não faz parte de um grupo DNA, né? Procura aí o De Los Santos, a Viviana, procura a gente, né? Que nós vamos estar continuando ali no John Malu e iniciando nesse novo ponto para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé nessa hora. Glória a Deus. Eu quero fazer esse desafio para você, a não mais encarar o templo como a igreja, mas o templo como a estrutura da igreja, a estrutura óssea, extremamente necessária para a nossa caminhada, mas extremamente insuficiente em se tratando de um corpo vivo. Nós precisamos de estrutura e de organismo juntos para a glória do Senhor. Você precisa estar aqui ouvindo uma palavra, louvando coletivamente, mas você também precisa estar aconselhando mutuamente, ouvindo o outro, abraçando e olhando nos olhos para a glória do Senhor. Deus faz nessas duas plataformas e nós vamos vivê-la para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa hora. Feche os seus olhos. Feche seus olhos e vamos declarar para o Senhor: Deus, nós queremos ser uma igreja de relacionamento, não uma igreja monumento, mas uma igreja em movimento, não uma igreja de estrutura, mas uma igreja que tem uma estrutura e um organismo, onde a gente aprende no coletivo e a gente ensina no particular, onde a gente aprende no coletivo e a gente se aconselha e cresce no particular,
particular, onde nós aprendemos sobre coinonia no coletivo e nós praticamos a coinonia nas nossas casas, Senhor. Por favor, Deus, ensina-nos a ser uma igreja que acolhe pessoas, mas também um lugar onde as pessoas que estão há 10, há 20, há 30 anos continuem felizes, continuem sendo tratadas, continuem sendo trabalhadas, continuem trabalhando vidas para a glória do Senhor. Nós não queremos espectadores, porque aqui não é show. Nós não queremos consumidores, porque aqui não é supermercado. Nós não queremos frequentadores, sócios de um clube, porque aqui não é um clube. Nós queremos, Senhor, ser uma família que se relaciona com coinonia em nome de Jesus, tendo tudo em comum, porque nós temos o Senhor que nos une em um só coração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos